E aí galera, beleza? Voltando com as aulinhas agora, hoje a gente vai falar sobre teoria de gases, tá? Teoria dos gases, comportamento dos gases, tá? Então a gente vai falar sobre o estado de agregação, a forma e o volume dos gases, tá? Comparado com o sólido e o líquido, beleza? E a gente vai falar sobre a teoria cinética dos gases, tá? Que são algumas coisas que a gente tem que considerar quando a gente está falando sobre gases, quando a gente vai estudar esses caras aí. Tá? Depois a gente vai falar sobre temperatura, volume e pressão, que são três coisas que a gente tem que olhar com bastante carinho quando a gente vai falar sobre gases, tá? Vai falar sobre condições normais de temperatura e pressão e condições ambiente de temperatura e pressão. Depois a gente vai falar sobre transformações gasosas e depois sobre hipótese de Avogadro, tá? Esses são os momentos da aula de hoje. Então, para começar, vou falar sobre primeiro o estado de agregação das moléculas quando a gente tem sólidos, líquidos e gasosos, tá? Isso aqui é um negócio bem batidão, né, pessoal? Quando eu tenho um sólido, a gente tem um estado de agregação das moléculas ou das partículas ali, tá? Bem juntinho, tá? Eu tenho movimento dessas partículas, pessoal? Sim, elas ainda têm vibração, tá? Elas ainda têm movimento, certo? O que eu não tenho aqui? Eu não tenho um grande espaçamento, tá? Eu não tenho uma grande energia cinética das moléculas. A energia cinética das moléculas é bem baixa, é bem pequena, beleza? E no líquido, eu tenho um pouco mais de energia cinética, tá? Elas já estão mais espaçadas, beleza? E no gás, eu tenho muita energia cinética. Tá acontecendo uma loucura aqui nas minhas partículas, beleza? Então eu tenho uma energia cinética muito alta aqui. Isso é o que configura um gás, beleza? Agora, qual que vai ser a forma de um sólido? Ele vai ter forma fixa ou forma variável, pessoal? Obviamente, ele vai ter forma fixa, né? Por quê? Pensa se eu congelar água. Se eu congelar água, depois coloco ela no recipiente, ela vai continuar com o formato do coisinho, da forminha de gelo que eu coloquei. Concorda? Se eu congelar água num copo, ela vai continuar com o formato daquele copo quando eu despejar ali em outro lugar. Se eu congelar uma garrafa PET cheia d'água, na hora que eu cortar aquela garrafa PET, eu vou continuar com o formato ali. Então eu tenho o formato fixo quando eu tenho algo sólido, certo? E o volume, pessoal? O que eu tenho volume? O volume também é fixo, né? Se a minha garrafa PET congelada lá não começar a derreter, o volume vai ser fixo também, beleza? Agora olha só, a forma do líquido. Tá? Como é que é a forma do líquido? A forma do líquido já varia, né? Ela é variável. Já é uma coisa variável. Como assim? Simples. Você pensa de eu colocar um pouco d'água numa garrafa, certo? Percebe que ela fica com o formato da garrafa. Agora, se eu colocar um pouco d'água num copo como esse, ela vai adquirir o formato do copo. Então, a forma dela é variável. Depende do recipiente, certo? E o volume é fixo, certo? O volume vai ser fixo, certo? Por quê? Vamos supor que eu tenha 200 ml de água aqui. Vou despejar tudo aqui. Vou continuar com os 200 ml, certo? O volume é fixo. E o gás? Como é que é o gás? O gás, ele vai ter forma variável. Também vai depender do recipiente, assim como o líquido, certo? A forma dele vai ser variável. Só que o volume também é variável, tá? Só pensar aqui, se eu pego um recipiente grandão desse e encho de gás, o gás ocupa o recipiente todo. Se eu pego um recipiente menorzinho como esse e encho de gás, o gás vai ocupar ele todo. Se eu pego um recipiente menorzinho ainda e encho de gás, o gás vai ocupar ele todo. E se eu pego um galão de 20 litros gigante, o gás vai ocupar ele todo. Então, por que o gás consegue ocupar ele todo? Porque ele tem grande energia cinética, né? Então as moléculas desse gás aqui vão ficar rodando dentro do meu recipiente e preenchendo ele inteiro, certo? Então, o volume do gás também é variável, certo? Então, primeiro momento da aula tranquilinho, né? Isso aqui é bem sossegado. Agora a gente vai falar sobre teoria cinética dos gases. São algumas considerações que a gente tem que fazer com os gases, tá? Para essa teoria ser válida, para que isso seja válido, tá? São algumas aproximações na realidade, tá? E na realidade eles não são exatamente assim, são algumas aproximações que a gente faz para que isso seja verdadeiro, tá? Quais são essas aproximações?
Forças intermoleculares desprezíveis, ou seja, eu vou falar que uma molécula não vai ter força intermolecular com a outra, tá? Não vai ter força intermolecular com a outra, tá? O que mais que a gente vai falar? Que essas moléculas aqui vão realizar movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme, pessoal? Aquele movimento em que a minha velocidade é constante e eu não tenho aceleração, beleza? E eu vou realizar, onde que vai ser as minhas interações desse gás? Vão ser nos choques entre uma molécula e outra, quando ele estiver rodando aqui, tá? Os choques que vai ocorrer entre uma molécula e outra, que a gente fala de colisão, né? As colisões entre as moléculas desse gás que vão determinar as interações que elas vão ter, beleza? E essas colisões são elásticas. O que é uma colisão elástica? Onde não há perda de energia. Tá? A energia do sistema inicial é igual à energia do sistema final, beleza? E o ΔT da colisão, ou seja, o tempo que demorou essa colisão, o tempo do choque, é aproximadamente zero, tá? Então a gente vai considerar que esse tempo é tão pequeno que ele é zero, tá? O que mais? As dimensões das moléculas são menores que a distância entre elas. Percebam, cada pontinho aqui sendo uma molécula, ó, olha o tamanhozinho da molécula e olha a distância que eu tenho entre uma molécula e outra, tá? Então a dimensão da molécula ela é muito menor do que a distância entre uma molécula e outra, beleza? Isso é outra coisa que a gente pensa. E isso é real, né? Não é nenhuma aproximação. Só que a aproximação que a gente faz é que a gente coloca a dimensão disso aqui valendo zero, tá? Como se fosse um ponto material, beleza? Na física. E a gente vai falar que os movimentos que essas moléculas fazem obedecem às leis de Newton. Quais são as leis de Newton? Inércia, né? Primeira lei de Newton, inércia. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, todo corpo que está parado tende a permanecer parado, certo? Segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. A força resultante na minha molécula é igual a massa da molécula vezes a aceleração que ela vai ter, certo? O que mais? E a terceira lei de Newton, ação e reação, tá? Então elas obedecem às leis de Newton, certo? Então, esse primeiro momento da aula, tranquilinho, né? Uma parte mais teóricazinha, tá? Vamos para o segundo momento da aula, já volto. Bom, para continuar agora, a gente vai falar sobre temperatura, volume e pressão, tá? São três coisas que a gente tem que dar muito valor quando a gente está falando de gases, tá? Primeira coisa, o que é cada uma dessas, né? O que é temperatura, por exemplo? Temperatura é o quê? Temperatura, ela está relacionada à energia cinética das moléculas. Ou seja, ao movimento, né, das moléculas. Tá? É a medida do quanto elas se agitam, do grau de agitação. Tá? E o que mais que eu tenho que saber de temperatura? A gente tem que saber transformar uma unidade de medida de temperatura em outra. Tá? E primeira coisa que a gente vê em termo, né? Primeira coisa que a gente vê em calorimetria, no caso, é essas escalazinhas de temperatura aqui, certo? E a gente tem que saber das três, tá? O que a gente tem que saber? Primeiro, a gente tem que saber o ponto de ebulição da água, o ponto de fusão da água e o zero absoluto, tá? Então, ponto de ebulição, ponto de fusão e o zero absoluto. Sabendo essas coisas, acabou, ficou tranquilo. Tá? Quem é o zero absoluto no Kelvin? Vai ser o meu próprio zero. No grau Celsius é o menos 273 e no Fahrenheit esse cai menos, né? Mas é o menos 459. E ponto de fusão e ponto de ebulição. Qual que é o ponto de fusão da água? A gente sabe que é 0 graus Celsius, certo? E de ebulição a gente sabe que é 100 graus Celsius. Tá? E qual vai ser o ponto de fusão em Kelvin? 273 e de ebulição 373, certo? E em Fahrenheit eu sei que o 0 é 32 e que o 100 é 212, beleza? Sabendo esses numerozinhos aqui, ó, bonitinhos, eu consigo transformar essa nessa ou essa nessa, tá? É só fazer, você vai pegar, por exemplo, eu quero saber 40, vamos pensar aqui, 40 graus Celsius. Quanto que vai dar em Fahrenheit?
x. Aí você fala que essa parte é proporcional a essa, assim como toda essa é proporcional a toda essa. Tá? Você faz a transformação e consegue achar um valor de Fahrenheit ali. Tá? O que mais que eu tenho que saber? Volume, tá? O que é a medida do volume? Volume é o espaço ocupado, né? É o espaço ocupado. E o que é muito interessante da gente saber do volume? Essas relações aqui, tá? É muito interessante a gente saber, tá? Essas transformaçõezinhas. Na apostila de vocês, creio eu que tem uma tabelinha aí de várias medidas de volume sendo transformadas umas nas outras, tá? Quais as mais importantes? Metro cúbico, centímetro cúbico, ml e litro, tá? Então olha só, eu sei que 1 metro cúbico são 1000 litros, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e 1 litro. E 1 litro, 1000 ml, tá? Essas três relações são as principais. Ah, professor, e se ele me perguntar de decilitro, se ele me perguntar de decalitro? Assim, aí você tem que olhar o que significa cada uma dessas unidades de medida, tá? Mas as três principais relações são essas daqui, ok? Para volume. E pressão? O que é pressão? Pressão é a força que eu faço por uma determinada área, tá? Muito simples isso aqui. Vamos pensar numa faca, tá? Vou desenhar uma faca transversalmente aqui. E aqui é onde ela corta. Vou pensar que aqui é o bico dela. Ah. Olha só. Eu tenho que... Pensa que eu vou cortar alguma coisa com as costas da faca. Eu não tenho que fazer uma força muito maior para conseguir cortar alguma coisa com as costas da faca? E quando eu vou cortar com a ponta da faca, eu preciso de uma força menor para cortar. Por quê? Olha só, que pressão é força por área, tá? Quanto menor a área, maior a pressão e menor a força que eu tenho que fazer. Então olha o tamanhozinho da área que eu tenho na ponta, é uma área muito pequena. Se o denominador é muito pequeno, o número fica muito maior, certo? Então a pressão que eu tenho aqui é uma pressão muito alta. E a pressão que eu tenho nas costas da faca é uma pressão muito baixa, tá? Então se a pressão aqui é muito baixa, porque a área aqui é muito maior. Então se a área é muito maior, isso sobe, isso aqui diminui, tá? Então eu tenho que fazer uma força muito grande para cortar aquele negócio, tá? O que vai interessar para a gente também? Pressão atmosférica, né? Como é que eu lido com pressão atmosférica? É só lidar com altitude, tá? É só dar uma olhada na altitude. Vamos pensar em São Paulo e em Santos. Santos todo mundo sabe que é uma cidade de praia, né? Uma cidade do litoral. Então ele está ao nível do mar, certo? Então olha só a coluna de ar que eu tenho aqui em cima de Santos, ó. Olha que coluna de ar. Agora olha aqui em São Paulo. Uma coluna de ar muito pequena. Então quando eu estou ao nível do mar, tá? O que eu tenho? Eu tenho uma atmosfera completa, certo? Quando eu estou acima do nível do mar, eu vou ter um valor de pressão menor do que uma atmosfera. Porque a massa de ar que tem aqui é muito pequena em relação à massa de ar que tem aqui. Então a pressão que vai ter aqui em cima de quem está morando aqui em São Paulo vai ser menor. Certo? Tranquilo, né? Parte bem sossegadinho. E a outra coisa que a gente tem que pensar, tem que ter em mente aqui, tá? São condições normais de temperatura e pressão e condições ambiente de temperatura e pressão. Então isso aqui é condições normais de temperatura e pressão e condições ambiente de temperatura e pressão, tá? Isso cai muito, tem muitos exercícios falando sobre isso, tá? E o que isso quer dizer? O que são condições normais de temperatura e pressão? Condições normais de temperatura e pressão, pessoal, são o quê? A temperatura, tá? Ela vai ser 0 graus Celsius, beleza? E a pressão vai ser de 1 atm. E aí, basta a gente saber transformar uma coisa na outra. Para pressão, tá? Pressão, vou fazer aqui do ladinho como é que são as unidades de medida de pressão, que eu esqueci de fazer aqui. Eu sei que, primeiro que pressão aqui, ó, é força que é em newtons e área que é metros quadrados. Então a pressão pode ser dada em newton por metro quadrado. Isso aqui é chamado de Pascal, tá? No sistema internacional ela é dada em Pascal. E eu sei que 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm
certo? Aproximadamente 1 atm, né? Que é 1,0 alguma coisa, mas é aproximadamente 1 atm, tá? O que mais que eu sei? Outra que aparece bastante, 760 milímetros de mercúrio, que são 76 centímetros de mercúrio, né? Que é a mesma coisa. O que mais pode aparecer? 760 Torricelli, tá? Torricelli também é uma medida que às vezes aparece, certo? Aí, um bar, né? Um bar. Beleza? Basicamente isso. Essas são unidades de medida de pressão, tá? De pressão. Agora, condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter uma temperatura de 0 graus Celsius, que no sistema internacional, o sistema internacional é em Kelvin, né? Então ele vai ser 273 Kelvin, beleza? E 1 atm, que eu posso falar que é 10 a quinta Pascal, certo? E quais são as condições ambiente? Aqui é normal, tá? E aqui é ambiente de temperatura e pressão. A pressão continua a mesma, tá, pessoal? A pressão vai continuar a mesma. Só que a temperatura ambiente, ela vai ser considerada 25 graus Celsius, tá? Que vai ser 298 Kelvin, tá? Lembrando que temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin mais 273, ao contrário, né? Então, se aqui era 25, ficou 25 mais 273, então ficou 298 Kelvin, beleza? Então, esse é o segundo momento da aula de hoje, tá? Então, a gente tem que ficar muito ligeiro com transformações de unidades de medida de temperatura, lembrando que o Sistema Internacional de Medidas é dado em Kelvin, tá? Então, a gente tem que ficar muito ligeiro com isso. O que mais? Volume, tá? Volume, o sistema internacional é dado em metros cúbicos, tá? Então eu tenho que ficar muito ligeiro com isso também, com essas transformações, saber essas relaçõezinhas aqui, tá? Pressão, o que eu sei que é pressão? Pressão é força por área, tá? Então eu tenho que ficar ligeiro nas unidades de medida, que eu passei aqui para vocês, tá? E ficar ligeiro com pressão atmosférica, tá? Isso cai muito, principalmente em Enem, tá, pessoal? Uma cidade de praia, uma cidade de litoral, comparado a uma cidade que é no alto do morro, ou então uma cidade que é numa depressão também, tá? Pode ser também, beleza? Lidar com a massa de ar que está em cima. Quanto maior a massa de ar, maior a pressão atmosférica, certo? E lidar com condições normais de temperatura e pressão, lembrar o que ela significa, e condições ambientes de temperatura e pressão, lembrar o que significa, certo? Beleza, vamos para o terceiro momento da aula, já volto. Bom, agora a gente vai lidar com transformações gasosas, tá? O que é muito importante, eu tenho que saber de trás para frente, de frente para trás, de cabo a rabo, tá? Equação geral dos gases, beleza? Qual é a equação geral dos gases? Que não sei se vocês já viram assim, né? Mas a galera fala às vezes PVT Pavotó, né? Que é o quê? Pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial é igual pressão final, volume final, temperatura final, beleza? Dessa maneira aqui, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, beleza? Essa é a equação geral dos gases, não posso esquecer isso jamais, tá? E aí eu coloquei 3 tipos de transformações aqui, isobárica, isovolumétrica e isotérmica, para saber como que elas vão ficar com nessa equação geral dos gases, tá? Quando ela é isobárica, o que ela é? Ela é uma transformação a pressão constante, certo? Então eu vou ficar com PV1 sobre T1 é igual a PV2 sobre T2. A pressão continua igual, certo? Matematicamente eu sei que a gente pode simplificar, então eu fiquei com V1 T1 é V2 T2, certo? Isovolumétrica, o que eu tenho na isovolumétrica? Eu tenho o volume sendo uma constante, o volume não mudando, certo? Então eu vou ter P1V sobre T1 é igual a P2V sobre T2. E aí, matematicamente, eu posso simplificar, fiquei com P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? E na isotérmica,
Na isotérmica, eu vou ter uma transformação com a temperatura sendo constante. Não tem mudança de temperatura, certo? Então, eu vou ter um P1V1 sobre T é igual a P2V2 sobre T. Matematicamente, eu posso simplificar. Fiquei com P1V1 é igual a P2V2. Então, olha só. Olha como simplifica. Preciso decorar para cada uma? Pelo amor de Deus, não, né? Vocês viram aqui que eu não precisei decorar nada. Eu só peguei a equação geral, peguei quem era constante, deixei constante, vi que eu posso cortar um com o outro, certo? Então, na isobárica que tem pressão constante, a pressão vai sumir. Na isovolumétrica que tem volume constante, o volume vai sumir. E na isotérmica que tem temperatura constante, a temperatura que vai sumir, certo? Quando eu tiver algo constante, ela vai sumir na equação geral dos gases. Tá? Bem tranquila essa parte aí, né? E próximo momento da aula, hipótese de Avogadro. Já volto. Queridos, então agora a gente vai falar sobre hipótese de Avogadro, tá? O que é essa hipótese de Avogadro? O que ela me diz, tá? Olha só, volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, então olha só, são volumes iguais, pressão e temperatura iguais, apresentam a mesma quantidade em mol ou moléculas, tá? O que quer dizer isso? Vamos prestar atenção aqui nesses exemplozinhos que eu coloquei. Coloquei 3 recipientes aqui com o mesmo volume, que tem um volume V, tem um volume V, que tem um volume V. Esse aqui está uma pressão P, esse também está uma pressão P e esse também está uma pressão P numa determinada temperatura T. Todos eles são iguais, certo? O que eu quero dizer com isso? Olha só, aqui eu coloquei que é Cl2, aqui eu coloquei que é NH3 e aqui eu coloquei que é CH4. Tá? Perceba, o número de moléculas de átomos aqui ó, são 2 átomos. Aqui já são 4, aqui já são 5. Tá? Só que eu estou falando de moléculas, então cada uma dessas bolinhas aqui, desses quadradinhos ou dessas cruzinhas, estou falando das moléculas. E o número de moléculas, quando eu tenho mesmo volume, mesma pressão e mesma temperatura, são iguais. Sempre vou ter o mesmo número de moléculas, quaisquer gases, ou seja, independente do gás que for, beleza? Se eu tiver mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, o número de mol ou o número de moléculas vai ser o mesmo, beleza? Vai ser igual, certo? E volume molar, pessoal, o que é volume molar? Tá? A última coisa da aula de hoje. Volume molar é o volume que 1 mol de qualquer substância ocupa, tá? E aí ele vai ter 2 valores. Um nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente viu que é temperatura 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, e a pressão é 1 atm. E quanto que vai ser o volume molar nessas condições? 22,4 litros. Ou seja, qualquer gás que eu pegar 1 mol dele nessas condições aqui, ele vai ter esse volume, certo? E nas condições ambiente de temperatura e pressão, agora a temperatura vai ser 25 graus Celsius e a pressão vai continuar sendo 1 atm, tá? Só que o volume nesse caso aqui vai ser de 24,6 litros. Então, se eu pegar qualquer tipo de gás, desde que ele esteja a 25 graus Celsius e a 1 atm, tá? O volume que ele vai ter, desde que seja 1 mol só do gás, né? 24,6 litros. Volume molar porque eu estou pegando 1 mol do meu gás, certo? Então, eu coloquei um exemplozinho aqui numa tabelinha que tem na apostila de vocês, que vai mostrar o tipo de gás, a massa molar dele e o volume molar de cada um. Então, olha só, hélio, por exemplo, qual é a massa molar do hélio? 4 gramas por mol, certo? E aí, o que eu tenho? 4 gramas por mol. Qual que é o volume molar de 1 mol de hélio, ou seja, de 4 gramas de hélio, na CNTP? 22,4 litros. E na CATP, 24,6 litros. Qual que é a massa molar do CH4? Deixa eu dar uma olhada ali. Massa molar de CH4 é 16 gramas por mol.
Ou seja, se eu pegar 1 mol de CH4 ou então 16 gramas de CH4, eu vou ter um volume de 22,4 litros na CNTP, nessas condições aqui, certo? E se eu tiver na CATP, eu vou ter 24,6 litros. NH3, qual que é a massa molar de NH3? 17 gramas por mol, né? Acho que é isso. 17 gramas por mol. Qual vai ser o volume molar desse 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão? 22,4 litros. E nas condições ambiente de temperatura e pressão? 24,6 litros. Percebam, o que está mudando aí? A única coisa que está mudando aí é a massa. Ó, a massa. Então, nesse sisteminha aqui, ó, a única coisa que vai mudar é a massa. Por quê? O número de mol de Cl2 vai ser igual ao número de mol de NH3, que vai ser igual ao número de mol de CH4. Só que a massa desse sistema de Cl2 vai ser diferente da massa desse sistema de NH3, que vai ser diferente da massa desse sistema de CH4. Tá? Então, o número de mol vai ser igual. Só que como as moléculas são diferentes, cada molécula tem uma massa, né? As massas vão ser diferentes. Beleza? Terminamos por aqui a aula de hoje. Valeu! Fala pessoal, beleza? Então, aconteceu o seguinte, última aulinha agora, né? Pois férias, tá? Férias bem forçadas aí, a gente adiantou, beleza? Mas necessárias. E o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou falar sobre o comportamento físico dos gases, tá? Vocês vão ver aí que eu já fiz isso com o pessoal da manhã, tá? Eu já falei sobre o comportamento físico dos gases com o pessoal da manhã. Então eu não ia regravar tudo, né? Então eu vou falar o quê? Vou falar sobre o comportamento físico dos gases. Igualzinho eu falei pro pessoal da manhã, vou pegar os mesmos vídeos, tá? E vou adicionar essa última partezinha aqui, tá? Que é da equação de Clapeyron, que fala sobre os gases ideais, beleza? Então eu vou pegar tudo aquela primeira aula do pessoal da manhã, vou pegar, somar essa aulinha aqui e aí eu vou mandar tudo para vocês como a última aula antes das férias, tá? E assim, tem o que? Uns 4 módulos aqui, então tem muito exercício para fazer, tá? Chega o pau nos exercícios, chega o aço aí, tá? Vamos estudar aqui. A maioria dos vestibulares estão mantendo as datas aí, beleza? Então bora estudar, tá? E o que faltou falar sobre o comportamento físico dos gases? Equação de Clapeyron, aquela equação mais batida, né? Acho que é a que todo mundo lembra. PV igual a nRT, tá? E o que quer dizer cada uma dessas coisas, beleza? Primeira coisa, eu tenho que estar falando sobre gases ideais para poder usar essa querida aqui, tá? Então eu tenho que desconsiderar um monte de coisa, eu tenho que falar que é um gás ideal, que ele se comporta como um gás ideal, tá? Segunda coisa, eu tenho que saber o que é cada uma dessas coisas aqui, obviamente, tá? Primeiro, o que é P? Pressão, né? Pressão, que a gente já viu que é força por área, certo? E que ela pode ser dada em ATM, milímetros de mercúrio, pode ser dada em Pascal e assim por diante, tá? Volume, o que é? Isso aqui o Vzinho é volume, né? Volume é o espaço que ele ocupa, tá? Então ele pode ser dado em metro cúbico, litro, centímetro cúbico, ml e etc. Tá? O que é esse Nzinho aqui? Esse Nzinho é o número de mols que eu tenho do meu gás, tá? Esse aqui é o número de mols de gás, beleza? E esse Rzinho aqui? Esse Rzinho é a constante dos gases ideais, tá? É a constante universal dos gases ideais, beleza? O que é isso, professor? Ela é uma constante que eu tenho que ter no meu cálculo aqui para tornar isso aqui uma igualdade. Caso contrário, isso aqui só seria proporcional. Beleza? Isso aqui seria proporcional. Para tornar isso aqui uma igualdade, eu tenho que multiplicar por uma constante. E a constante é essa lindinha aqui, tá? Quais são os valores que eu posso ter? É aí que tá. Muita gente erra exercício desse assunto por causa dessa constante aqui, tá? Qual que é o segredo desse negócio? Simples. A gente vai pegar essa constante e vai olhar as unidades de medida dela, certo? Que ela pode assumir esse 0,082, que é o que normalmente cai, que tá no vestibular, né? Só que olha as unidades de medida, ATM, litro, mol e Kelvin. Então, quando eu for pegar a minha constante dos gases aqui e ela estiver 0,082,
olha só, eu vou ter que usar a minha pressão em atm, o meu volume em litros, o meu número de mols é em mol mesmo, né? E minha temperatura em Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tá? Então eu tenho que transformar para Kelvin, tem que transformar para atm, tem que transformar para litros para utilizar esse carinha aqui. Ou então pode ser que ele me dê um valor desse aqui, né? 62,3, só que olha a unidade agora, ó. Milímetros de mercúrio, litro, mol e Kelvin. Então olha a minha pressão aqui, ó. Minha pressão eu tenho que usar ela em milímetros de mercúrio, tá? Minha pressão aqui. Meu volume em litros, número de mol em mol e minha temperatura em Kelvin. Então nunca se esqueçam, quando eu vou mexer com gases ideais, sempre, ó, temperatura em Kelvin, mol vai ser em mol mesmo, volume normalmente em litros, tá? E minha pressão pode ser em atm, pode ser em milímetro de mercúrio, pode ser em pascal, depende do valor que ele te der do R. Esse Rzinho aqui, ó, normalmente ele vai te dar. Se ele não te der, você vai fazer o seguinte, você vai isolar para você encontrar, né? Então você vai ficar com PV sobre NT é igual a R. E aí você vai falar, qual que é a unidade de medida da pressão? Por exemplo, se estiver em atm. Do volume, se estiver em metro cúbico. atm vezes metro cúbico vezes número de mol é mol mesmo, por isso que eu coloco mol a menos 1, lembrando que elevar a menos 1 é a mesma coisa de fazer isso aqui, né? É a mesma coisa. E a temperatura normalmente em Kelvin. Beleza? Então você vai ter, por exemplo, se o seu volume estiver em metro cúbico e sua pressão estiver em atm, você vai ter uma unidade de medida dessa daqui, tá? Mas normalmente ele te dá com as unidades de medida, e aí você tem que transformar cada uma das suas grandezas aqui nas unidades de medida da constante ideal de gases. Constante universal dos gases ideais, perdão. Tá? E existe um casozinho que a gente tem que dar ênfase, que é o vazamento de gás. Vamos supor que eu tenho uma situação 1 com um recipiente e o mesmo recipiente na situação 2. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho um determinado volume, né? Esse recipiente tem um determinado volume e está numa determinada temperatura, certo? E na situação 2, ele continua tendo o mesmo volume e a mesma temperatura. O recipiente não expandiu nem contraiu, tá? E o que eu tenho que pensar? Olha só, eu tenho o mesmo volume e a mesma temperatura. E eu estou tendo um vazamento de gás. Vamos supor que eu tenho um furinho aqui e está vazando gás por aqui. Então o que está acontecendo aqui dentro? Aqui dentro, tá? Primeiro, aqui eu tinha muitas moléculas, certo? E essas moléculas aqui, elas fazem com que eu tenha uma determinada pressão. E depois eu vou ter um número menor de moléculas aqui, certo? Porque vazou por aqui, saiu do meu recipiente. Então eu vou ter um número menor de moléculas aqui. Então eu vou mudar o que da minha PV igual a nRT? Primeiro, o número de mols, né? Que eu sei que está saindo molécula daqui. Então o número de mol aqui eu vou ter um número de mol 1 e um número de mol 2, certo? O volume é o mesmo, a temperatura é a mesma. O que vai mudar? A minha pressão, tá? Por que vai mudar a minha pressão? Pressão é a medida do que é a força que as moléculas fazem na parede do meu recipiente. E se eu tenho muita molécula, pressão grande. Pouca molécula, pressão pequena. Então a minha pressão diminuiu. Então eu tenho um valor de pressão P1 aqui e um valor de pressão P2 aqui. Certo? Então como que fica? Eu vou ficar com ΔP vezes V é igual o número de mols ΔN vezes E vezes T. Certo? Então vai ser a variação da minha pressão vezes o volume igual a variação do número de mols vezes R vezes T. Tá? Lembrando que o volume e a temperatura se mantiveram constantes aqui. Certo? No vazamento de gás. Tranquilo? Equação de Clapeyron, então é isso. Agora tem muito exercício para vocês fazerem aí. Beleza? Qualquer dúvida me chama.